Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José Roberto Varrese, da Igreja Unida do Jardim Ângela, e estamos aqui para mais uma aula do culto da Escola Bíblica. Estamos falando já há algumas semanas, eu e outros professores, a respeito do Sermão do Monte. Nós fatiamos o Sermão do Monte em vários assuntos, vários tópicos, e vários professores vêm falando. A gente vinha fazendo as explicações, as aulas de forma presencial no culto e online. Porém, com essa nova, esse novo problema com a pandemia, lockdown, a gente estamos fazendo essa aula em vídeo. Estaremos falando hoje a respeito de Mateus, capítulo 5, do versículo 21 ao 26. Diz assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos? Mateus 5, versículo 21. Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, algumas Bíblias dão como tolo, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Mais um tópico que não é simples de nós falarmos, né? Nós estaremos falando da transparência do relacionamento pessoal. É um assunto muito difícil, porque não há pessoa, não há um cristão, não há um homem ou uma mulher que não peca em palavra. A Bíblia fala que não tem, o sábio ele peca, não há um justo que não venha pecar, ok? Aliás, na introdução do Sermão do Monte, a gente fala muito sobre isso, né? A gente fala sobre que o patamar que o Senhor Jesus colocou para a sua igreja é um patamar que somente estando debaixo da graça para poder cumprir. O homem de si mesmo, ele não consegue cumprir. Então, mais uma vez, nós vamos falar de assuntos que são difíceis de cumprir e que só conseguimos cumprir com a ajuda e a graça de Deus. Não existe um pastor, não existe um cristão, não há uma pessoa que não venha transgredir em algum momento o que nós iremos falar. Mas o importante é sabermos que é um erro, que temos que pedir perdão a Deus e procurar reparar esse tipo de erro. Relacionamento interpessoal é um problema que é um problema social muito grande. Nós vemos problemas de relacionamento na família, vemos no trabalho, vemos em todos os lugares. E muitas vezes o problema ele parte da gente. Às vezes o problema parte de outras pessoas, ok? O que nós vamos falar hoje é quando o problema parte da gente, tá? O que o Senhor Jesus trata é a respeito da nossa postura diante das situações, independente de como somos tratados, de como as pessoas nos tratam. O princípio aqui é eu individualmente, como eu trato o meu semelhante, tá? Quando nós olhamos esse tema, algumas questões são levantadas. Por exemplo, quem é a pessoa que não tem um senso, um desejo de justiça quando ele é ofendido, né? Quando eu sou ofendido, quando eu sou maltratado, quando eu sou caluniado,
Agora, qual é a minha postura em relação a essa situação? Como eu me dirijo a essas pessoas? Eu vou responder com a mesma moeda, ou eu vou ouvir e eu vou responder conforme a moeda que Cristo orienta, conforme os princípios? Eu vou responder na mesma medida? Ora, era essa a interpretação que o judaísmo dava. Olho por olho, dente por dente, na mesma medida, ok? Mas o Senhor Jesus, ele vem com um novo conceito para que nós possamos aprender. Aí fica um dilema: como tratar as pessoas que nos aborrecem? Como eu vou responder a essas pessoas? Né? De que forma que eu tenho contribuído para que meu irmão se sinta ofendido ou não? Né? E como Jesus trataria cada situação onde eu sou envolvido? São temas, são tópicos que não são fáceis, ok? E que a gente no dia a dia, a gente convive, e graças a Deus que nós temos ao Senhor a quem recorrer, pedir perdão, pedir graça para podermos reparar, né, as nossas falhas. Após o Senhor Jesus ele revelar os princípios, né, morais no Sermão do Monte, ele começa a confrontar aquilo que os antigos diziam. Né? Inclusive começa assim: né? Ouvistes o que foi dito aos antigos? Né? Aos antigos. Né? O que foi dito a eles, né? O que os sacerdotes explicavam e como se interpretavam, né, a palavra de Deus. Deus disse ao homem: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Ok? O Senhor Jesus, preocupado com a interpretação ao pé da letra, porque os judeus faziam uma interpretação mecânica, tá? Como se fosse matemática, né? 1 mais 1 são 2. E Deus não deixou preceitos para que fossem interpretados assim. Deus é um Deus de bom senso. Eu tenho que compreender que Deus, ele não vê o ser humano como uma máquina. O ser humano tem sentimentos, a vida é extremamente importante na Bíblia. Okay? Então, mais do que cumprir esse preceito, é entender. O Senhor Jesus não quebrou essa palavra: olha, está errado isso. Não. Ele está explicando, ele vai tratar sobre esse sermão, ele vai corrigir distorções de interpretação. O Senhor Jesus, ele deixa claro que um dos pilares da vida cristã seria o relacionamento com o próximo. Aliás, a forma como eu me relaciono com o próximo está muito íntimo, está intimamente ligado a como está a minha comunhão com Deus. Tá? Se eu estou vivendo o Evangelho, porque o Evangelho é isso. O Evangelho está baseado em relacionamentos. Né? O modo de tratar o semelhante, eu tenho que entender que isso é um ponto de partida para viver segundo o Evangelho. O Senhor Jesus, ele estabeleceu, né, um padrão de relacionamento e o respeito à vida. Então, quando ele fala do sexto mandamento, que é esse aqui: não matarás, tá? Aliás, há aqui um detalhe: a gente vê a tradução muitas vezes não matarás. A palavra matar, não matarás, ela não é tão específica aqui. Se nós formos pesquisar a fundo, a tradução melhor aqui seria não assassinarás. Veja bem, por que eu digo isso? Porque a gente vê que na mesma sequência da lei existem situações de punição onde Deus manda matar a pessoa. A punição é com a morte. Ora, se Deus está dizendo para não matar e o cumprimento de uma punição é a morte, né, então a gente já subentende que há um problema de tradução aqui. Então, o correto seria não assassinarás. Porque se eu falar que não pode matar, o policial no exercício da sua função, ele não poderia matar. Existem passagens bíblicas que falam inclusive na lei previa que se a pessoa fosse
assaltado em casa, entrasse e ela, em defesa pessoal, em defesa da sua família, ele viesse a matar a pessoa, ele não seria punido por isso. Matando, não seria punido. Okay? Uma coisa é eu buscar a morte, eu buscar o homicídio, buscar o assassínio. Né? Eu não posso assassinar, mas se eu for um soldado, se eu for um oficial da lei, se eu for um segurança, e for o meu trabalho, eu tenho que cumprir o meu trabalho, lógico, sempre como última alternativa. Né? Última alternativa é tirar a vida do outro numa guerra, numa busca policial. Por isso que sim, o cristão pode ser policial. O Senhor levantou soldados, capitães. Né? Israel guerreou muitas vezes. E como é que ele ia fazer? Teria que matar. Né? Agora, são questões polêmicas que a gente não vai tratar isso hoje. O assunto aqui, o Senhor Jesus está se referindo, né, numa situação onde a lei diz: não assassinarás ou não matarás, como você quiser interpretar. Okay? Ele não está retirando esse conceito, mas ele leva para a origem. Ele dá a entender que o problema da pessoa matar o outro está em um problema de relacionamento. Eu não estou colocando aqui um caso de um policial, de uma guerra, ok? Eu estou colocando no relacionamento. O relacionamento entre as pessoas. O cidadão vai lá, ele por algum motivo ele vai e tira a vida do outro. Tá? Então o Senhor Jesus ele deixa claro que o matar é consequência de uma origem. E a gente vai trabalhar em cima disso aí. Tá? A gente tem que entender que a vida cristã não se resume só a eu e Deus. Eu ter comunhão com Deus. Eu tenho que ter comunhão com as pessoas. A Santa Ceia é uma demonstração disso. O partir do pão, as pessoas estarem tomando Santa Ceia, é a comunhão da igreja, é a comunhão do corpo. Aliás, a Bíblia fala que eu não posso dizer que amo a Deus e não amo o meu irmão. Existem inúmeras passagens que poderíamos citar aqui, o tempo não permite, tá ok? Mas a Bíblia demonstra que se eu não tiver comunhão com meu irmão, eu não tenho comunhão com Deus. O Senhor Jesus, ele valorizou a fraternidade, né, a união. Tá? Aliás, a Bíblia fala, né, o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Né? Aí ele começa a falar sobre todo o Salmo, mas o bom disso, né, o bom disso não é só o relacionamento. É porque a Bíblia fala, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Onde há união, o Senhor abençoa, Ele ordena, Ele manda a bênção e a vida. Se eu tenho um bom relacionamento com as pessoas, o meu relacionamento vai ser abençoado. Né? A bênção e a vida vai me seguir. Né? Eu serei abençoado. Eu tenho até anotado aqui. Olha o que diz. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. É como o orvalho de Hermon, é como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Né? Óleo fala de unção, né? Óleo fala de cura, óleo fala da presença de Deus. Né? Então, ó quão bom, olha que expressão, ó quão bom, né? Uma exclamação, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Ok? Vamos voltar aqui. Aliás, aproveitando aqui um pouquinho, é importante a gente entender isso. Ó. Mais um versículo, fala assim, olha, se for possível, né, quando estiver entre vós, tende paz com todos os homens. Olha que interessante. Eu não vou ter paz com Romanos 12, 18. Eu não vou ter paz com todas as pessoas. Por melhor que você seja, por melhor que eu procure ser, eu não vou ter paz com todas as pessoas. E eu não tenho paz com todas as pessoas, algumas vezes por culpa minha e algumas vezes por culpa da pessoa. Mas se a culpa for minha, eu tenho que procurar a pessoa. Eu tenho que procurar e conversar com a pessoa. Okay?
Se a culpa é da pessoa, eu tenho que criar possibilidades para que a pessoa possa sentir que estou aberto ao diálogo, ou até mesmo, se for possível, eu vou procurar conversar com a pessoa. Né? Já tentei, já tive situações na minha vida que eu procurei a pessoa, uma ou outra pessoa, mas a pessoa simplesmente se recusou a conversar. Né? Já aconteceu isso. Tá? Agora, eu tenho que ter em mente o seguinte, ó, se for possível, está falando de possibilidade, às vezes não é possível, tá ok? Mas eu tenho que ter certeza que eu fiz o possível, eu fiz o meu melhor. Eu não posso simplesmente falar assim, não, a Bíblia falou que se for possível, ou seja, tem hora que não vai dar certo, tem hora que não vai dar certo. Mas eu tenho que ter certeza se eu fiz o possível. Se eu fiz o possível para dar certo, a minha consciência vai estar tranquila, ok? A gente tem que entender que haverá situações na nossa vida que a gente vai agir em ira também. A Bíblia fala assim, irai-vos, mas não pequeis. Não ponha o sol sobre a vossa ira. Eu vou ter momentos na minha vida, né, que eu vou me irar. Irar não é pecado. Agora, o próximo passo que é um perigo. Irai-vos, mas não pequeis. Eu posso me irar. Eu posso ficar indignado com uma situação. Eu posso ficar irado com uma pessoa. Mas eu não posso pecar. A partir do momento que eu penso algo sobre aquela pessoa errada, de forma errada, eu poderia estar pecando. E se eu pronunciar a palavra, se eu exercer algum ato em relação à pessoa, aí e a pessoa tomou conhecimento, eu me dirigi à pessoa, eu tenho que procurar a pessoa e reparar isso. Se eu só pensei, eu tenho que falar com Deus. Eu tenho que falar com Deus. Então eu posso irar, tá ok? Nós falamos aqui, olha que interessante, ó, se for possível, né? Quando nós estamos falando de irmandade, tá? Se o teu irmão pecar contra ti, olha o que o Senhor Jesus falou em Mateus 18, 15 ao 17. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende. Então, se a pessoa pecou contra você, vai e repreende com toda mansidão, né? com o espírito de quem quer resolver o problema e não de quem quer agravar o problema. Né? Faça o possível para que seja resolvido. Né? Repreende entre ele e você só. Se te ouvir, ganhou um irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois como testemunha, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz a igreja, e se também não a escutar a igreja, considera como um gentil e publicano. Olha, ele estabeleceu um relacionamento aqui para reconciliação. A gente não vê ninguém seguir isso aqui ao pé da letra, mas a grosso modo é isso. Okay? Vai ter situações que você vai querer reconciliar e a pessoa não vai aceitar. Então você tem que tornar isso público. Olha, você procura o seu pastor, procura a comunidade, olha, estou tentando, estou com um problema. De repente o seu pastor pode interferir, interceder, colocar vocês dois para conversar e resolver o problema. Mas muitas vezes a pessoa sai da igreja, vai para outra igreja, ou muitas vezes a pessoa não quer saber. E só que o problema está lá. O problema não foi resolvido. Okay? E a pessoa procura, não, o tempo vai fazer esquecer. O tempo pode fazer esquecer, mas a consciência não. Vai ficar marcado na consciência. Isso tem consequências no mundo espiritual, a gente vai falar já já. Então, eu estou falando que tem situações que eu posso gerar o problema e eu posso querer consertar e a pessoa não aceitar. Mesmo eu pedindo perdão, mesmo eu tentando conversar. Tem situações que é de lá para cá, tá ok? Mas eu tenho que estar aberto ao perdão. Bom, e aí tem uma outra situação. O fato de perdoar não quer dizer que eu tenho que viver agarrado com a pessoa. Tá ok? O fato de eu perdoar não quer dizer que eu tenho que ficar visitando a pessoa, declarando toda hora. Não, eu não preciso fazer isso. Ok? Eu tenho que tratar a pessoa de forma normal. A gente tem que tomar um cuidado para não confundir intimidade, né? Níveis de intimidade com amizade.
nós devemos amar a todos. Agora, eu tenho níveis de intimidade. Tem pessoas que eu me abro, que eu converso, tem outras que eu não me abro, não estou à vontade. Né? O Senhor Jesus, ele escolheu a 12, mas ele tinha uma intimidade, uma proximidade grande com 3 deles, né? Pedro, Tiago e João. Pode ver que quase sempre o Senhor estava com eles. Né? Havia uma intimidade. Jesus foi orar, estava com eles lá. Inúmeras situações, eram 12, mas 3 eram extremamente íntimos. Ok? Vamos lá então. Olha que. Desculpa. Tem mais um versículo aqui. Ó. Veja que o Senhor Jesus, ele entrou no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes, os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Aqui é um exemplo claro. Você pode, no exercício da sua função, deixar alguém triste. Você como pastor, você como líder, você como policial, você como uma pessoa de comando. Quando você cobra alguém, você pode indignar alguém. Você pode, por mais que você procure escolher palavras, ok? Tem hora que você não está bem também. Tem hora que você não está bem, porque você é ser humano também. Você pode acabar a se exceder também. Mas quando você se excede, existe a possibilidade de depois voltar atrás. Eu exerço comando. Eu, muitas vezes na minha vida, eu me excedi, muitas vezes, envolvido pelo ambiente, pelo clima, pela pressão, pela busca de produtividade, pelas cobranças, mas inúmeras vezes eu me vi na condição de ter que pedir desculpa se eu fui um pouco mais rigoroso, tá ok? Agora, eu não posso me privar de cumprir a minha função como pastor, o irmão não pode, como líder, onde estiver, tá ok? Porque eu não vou falar porque eu vou ofender. Se for o teu papel, se você for assalariado para falar, existe jeito, é lógico, você vai e fale, ok? Jesus, quando ele derribou aqui, eu acredito que o Senhor Jesus, quando ele foi, como é que se diz, derribar aqui, né? Ele não falou, dá licença, por gentileza, eu vou derribar a sua... Não, ele estava indignado. E ele ofendeu eles quando virou e falou assim, olha, vocês têm tornado a casa de Deus em covil de ladrões. Então eu tenho que tomar um cuidado, né, para entender, ok? O que é uma palavra ofensiva, ok? O que é ofender a uma pessoa, ok? Eu tenho que ser muito franco comigo mesmo, em que momento que eu estou me excedendo, ok? Ofendendo alguém. Inclusive o Senhor Jesus fala, olha, qualquer que sem motivo se encolerizar. Olha, então, eu posso me encolerizar tendo motivo. Agora, sem motivo, me encolerizar, eu vou responder por isso. Agora, eu posso me irar, me encolerizar, ok? Eu posso ter motivos. Agora, eu tenho que escolher muito bem as palavras, ok? E eu tenho que cuidar para que meu coração, né, não se inflame e para que eu não me prive da graça de Deus. Olha, pode até brotar uma amargura. Olha, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então eu tenho que tomar um cuidado com isso. Nós estamos falando de sentimento aqui. E uma coisa é o sentimento quando eu estou calmo, tranquilo, tomando uma água de coco, chupando um sorvete, sentado, batendo papo. E uma coisa é o meu sentimento num momento de crise, num momento de problema, num momento que as relações já não estão boas,
né? Eu tenho que tomar um cuidado com isso, tá? Vamos continuar aqui, ó. Vamos lá. O Senhor Jesus, a gente estava falando a respeito da forma como que os judeus lidavam com esse mandamento e outros também, né? Quem matar será réu de juízo, tá? Então vai lá, puniu, vai lá, réu de juízo e acabou mecanicamente. O Senhor Jesus não queria isso. O Senhor Jesus mostrou a consequência final, ok? O senso de justiça baseava-se aqui na retribuição do mal praticado na mesma medida, ok? Nós temos hoje as cadeias. Qual é o objetivo da cadeia? A pessoa entrar e sair pior? Não. O objetivo é que haja uma melhora. Mas a gente tem que lutar para que as pessoas não vão para a cadeia. O objetivo maior, né, a cadeia existe, mas que bom seria que as cadeias ficassem vazias e se transformassem em hospitais, se transformassem em utilidade, outro tipo de utilidade pública, e não um presídio de segurança onde a utilidade pública é isolar o malfeitor, né? O Senhor Jesus ele dá um passo antes, ele aponta para a origem, né? Aliás, veja bem, o Senhor Jesus não usou a forma mecânica do errou, puniu, né? Porque a prova disso foi que ele enviou seu filho, sendo nós ainda pecadores. Olha o que diz lá em Salmo 103:10. Salmo, estamos falando da época da lei. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Tá? Nós estamos em débito com Deus. Tá? Ele demonstrou aqui, a gente vê alguém dentro da lei, o Salmo 103, né? É tremendo que ele parece um escritor do Novo Testamento. A tamanha comunhão, né? Ele aponta para um relacionamento, não para a aplicação mecânica, tá, ok? Veja, existe o inferno, foi preparado para o diabo, né, e seus anjos, mas que o homem adquiriu o direito de ir para lá. Mas o Senhor, não, o interesse dele não é que o homem se perca, né, antes que ele se arrependa. Então ele enviou seu filho. Deus ele cria mecanismos para que o homem não vá para o inferno. Deus criou mecanismos para que eu me salvasse. Está lá, tá lá. Tem dois caminhos, um que conduz à vida eterna, outro à perdição eterna. Mas ele tenta me discipular, ele tenta me doutrinar para que eu faça a escolha direita, correta. Ele me dá o livre-arbítrio, mas eu tenho que fazer a escolha correta. E ele me dá suporte para que eu possa escolher, né? É importante a gente ter isso em mente. O Senhor Jesus, ele, certa feita, diz que vós, pela vossa tradição, anulais, né, a lei, né, as tradições deles, as interpretações deles, né, superficiais, né, corromper os ensinamentos da lei e dos profetas. Tá? Aí vem o Senhor Jesus e ele eleva a conduta cristã como um ideal muito acima do da conduta que se pregava nas sinagogas. A nova lei, a lei de Cristo, ela é mais exigente. E não só os cristãos que dizem isso. Os rabinos, ao ouvir o Sermão do Monte, eles não criticaram que o Sermão do Monte estava errado, mas eles colocavam como um padrão de conduta impossível. É o que eles colocavam. Okay? Impossível para um ser humano. E nós quando eu ministrei presencial na igreja, online, o Sermão do Monte, introdução, nós abordamos sobre isso. Nós falamos muito sobre isso. Deixamos claro que somente a graça de Deus que faz com que o cidadão consiga cumprir. A nova lei é mais exigente, só que nós temos a graça, né? O Senhor Jesus, ele, nessa interpretação, ele
prega, na realidade, um grande respeito ao próximo. A Bíblia fala, né, em Mateus 24, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o Senhor Jesus fala que deste mandamento procede toda a lei. Todo o Velho Testamento, na realidade, está baseado em cima disso. Toda a lei está amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando fala não matarás, tá, a preocupação do Senhor, o que devia ser buscado era o que faz o homem matar? E aí vai para a origem, ok? O Senhor Jesus procura estancar o mal pela raiz, ok? Essa é a ideia, né? A visão dos antigos, né? Ouvir isso que foi dito aos antigos, a visão que eles tinham era extremamente legalista, ok? Ok? Já falamos sobre isso, olho por olho, dente por dente, tá? Eles tinham somente a conotação jurídica, tá? Não havia uma preocupação com respeito à vida. O Senhor Jesus, na realidade, ele não está dizendo que a pessoa não deva sofrer a pena prevista, tá? Mas o Senhor, ele procura tratar do problema na origem. E onde é a origem? Tudo se origina no coração. Notemos que tudo às vezes pode começar com uma agressão verbal. É interessante como uma agressão verbal pode chegar na morte de alguém. A coisa vai evoluindo, evoluindo, né? E é importante entender que mais que não matar, é preciso não odiar. Tudo começa no ódio. Mais que não matar, é preciso não odiar. Porque se não se odeia, não chega na morte. O Senhor Jesus falou, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que chamar seu irmão de raca ou tolo, desprezível, né, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Veja que o senhor está falando aqui de condenações. Tá? Quem mata, ele vai ser réu de juízo. Mas ele fala que aquele que se encolerizar sem causa também será réu de juízo. Olha, a mesma pena para quem mata será para quem se encoleriza sem causa. É dessa forma que o Senhor ele quer que a gente veja. Ele aproximou o pecado, né, a relação entre eles. Né? Ou seja, ele torna a dizer que é a mesma coisa. Quantas pessoas matam os outros, né, com palavras? Conversei com uma pessoa uma vez que falou assim, olha, eu preferia que me batesse, que meu marido me batesse do que falasse as palavras que ele fala. Foi uma senhora, deu muito dó dela. Ela preferia que seu esposo batesse nela. Olha que ponto que chegou. Que palavras ela deve ter ouvido, né? E é interessante a gente entender que naquela época existiam 3 níveis de juízos, de tribunais. Aqui está falando uma situação de punição, juízo, né? Nós tínhamos um juizado civil, tá ok? Nós tínhamos também, eu tenho até anotado aqui, um juizado maior, que seria o sinédrio, tá? Eram 3 níveis de tribunais. O tribunal inferior, que lidava com causas civis, os intermediários, que lidavam com causas criminais, e a mais alta corte, que era o sinédrio. Tá? De tempos em tempos mudam, é muito questionável, inclusive essa forma que eu estou colocando. Há quem diga que era um grupo de 7 pessoas que julgavam, há quem diga que não tinha muito efeito, porque Israel não podia condenar em função de Roma dominar, mas enfim, né, havia um juízo. Okay? Havia um juízo. Se a gente analisar um pouquinho, tá, a preocupação do Senhor nesses níveis, tá, o Senhor está preocupado muito com o que passa pelo coração nosso, né?
Alguém escreveu assim, olha, você acha correto equiparar a intenção do ato propriamente ao dito, ao ato, né? Foi o que o Senhor fez. Deus comparou o ato, a intenção com o ato. Tem gente que fala, tomara que morra, né? Tomara que morra, está matando, né? É pesado. É importante a gente entender que antes que qualquer ato se materialize ou venha se concretizar, invariavelmente é precedido de uma elaboração mental. Por isso Jesus trata do pecado nessa esfera diária. Alguém já falou, cuidado com seus pensamentos, que podem se tornar palavras, e as suas palavras podem se tornar ações. É uma evolução natural. Deixa eu ver se não tem alguma coisa interessante aqui que eu estou pulando. É isso aí, tá? Aí, o Senhor Jesus ele começa a tratar da reparação. Versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembrares de que teu irmão tem uma ofensa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Tá? Então, olha que interessante. O Senhor está preocupado em resolver o problema. O altar de Deus tem essa função, estar na presença de Deus. O altar de Deus muitas vezes nos remete a lembranças. Muitas vezes o diabo, nosso adversário, ele quer lançar acusações no momento nosso, na nossa adoração, no momento que nós estamos orando. Mas às vezes não é o diabo. Às vezes nós estamos no altar de Deus. E no altar de Deus, o Espírito Santo faz com que lembremos de tantas coisas. Quantos homens e mulheres de Deus que dobram o joelho e começam a orar, e durante a oração começam a lembrar quão fracos, quão falhos são, e começam a pedir perdão. Aí te lembrares, no altar de Deus, o Espírito Santo agindo. Só que ele faz você lembrar, não para te derrubar. Essa é a diferença da lembrança maligna da lembrança do Espírito Santo. A lembrança maligna é para te acusar. E a lembrança do Espírito Santo, ela te motiva a você deixar a oferta no altar e reconciliar. Existem igrejas que abrem espaço para, no momento da adoração, as pessoas procurarem outros e se abraçarem e pedirem perdão. A oferta é uma forma de adorar. A oferta é uma adoração. E, inclusive, com esse versículo, a gente consegue perceber que quando a pessoa coloca uma oferta no altar, antes de olhar para a oferta, Deus olha para a condição do ofertante. Deus olha para a condição do ofertante antes de receber. Tá ok? E, de certa forma, ele não recebe essa oferta. Mas ele faz ele lembrar, olha, tem um problema. Deixa aqui, vai se consertar, depois você volta e você adora. A perfeita adoração está na operação da paz, de viver em paz. É por isso que o Senhor lhe promove a restauração. Porque não há adoração com coração com culpa. Não há adoração perfeita com coração magoado. Então, cheio de amargura, o Senhor quer o coração limpo, cheio de raiz, livre de raízes de amargura. Então, se lembrares, vai, reconcilia. Depois você volta e oferta. Aqui a preocupação maior é com o relacionamento do que com a oferta. Eu ofertar na casa de Deus, eu não vou comprar Deus. Eu dar dinheiro para a igreja, ofertas, fazer um monte. Olha, mesmo que dê, Coríntios, né? Mesmo que dê todos os seus bens e não tiver o amor. A gente observa que eu posso realizar obras sem amor. Sem amor.
né? Eu posso dar todos os meus bens para os pobres sem ter um pingo de amor. Porque o Senhor fala assim, se não tiver um amor, é como o sino que tine, né? Bate, daqui a pouco acaba. É só um toque, né? Então eu preciso. Se trouxeres a tua oferta ao altar, aí te lembrares, né? Deixa ali. Deixa a tua oferta no altar, vai primeiro reconciliar e depois vem e adora. E apresenta a tua oferta. Então, esse é o objetivo do Senhor. Reparar a ofensa, tá? Para que a gente tenha um culto autêntico. O verdadeiro culto, o culto autêntico numa comunidade, ela só acontece, né, com irmãos reconciliados, ok? O Senhor lhe preserva o companheirismo. Olha quando ele fala aqui, ó. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Tá? Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás de lá, enquanto não pagar até o último centavo. O Senhor está dizendo o seguinte, olha, vai se reconciliar enquanto há tempo, porque é um processo em evolução, tá ok? A Bíblia fala assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não vá dormir com um problema, não leve para a cama, não deixe o sol cair e começar uma nova manhã com um problema, ele vai se agravar, a raiz vai crescer, casamentos são dissolvidos, amizades antigas são dissolvidas, companheiros, por causa de uma palavra, por falta de uma humildade, né, por falta de uma sensibilidade, muitas vezes. E tudo poderia ser cortado lá no início. Tá, ok? Bom, a gente conclui essa aula com 3 objetivos. O primeiro é que a gente possa entender que os problemas do comportamento relacional precisam ser resolvidos na origem, que é o coração, de onde procedem as intenções humanas. Segundo, a gente tem que estar consciente de que a qualidade dos meus relacionamentos pessoais revelam como está o meu nível de comunhão com Deus. E terceiro, preservar o companheirismo como antídoto contra uma série de males que podem alcançar proporções trágicas. Se eu lutar pelo companheirismo, ele não vai se tornar uma inimizade. Amém? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de falar sobre um assunto tão delicado que todos nós estamos constantemente presenciando ele, né? Que Deus nos dê graça. Em nenhum momento aqui o objetivo foi falar de uma visão minha, mas uma visão bíblica, e que a Bíblia é uma espada que corta aí e corta aqui também. Que eu possa ter a humildade, inclusive se tiver alguém me ouvindo, né? Se em algum momento ofendi, já peço perdão, né? Porque eu quero que a minha adoração possa subir como cheiro suave. Ok? Deus te abençoe e até a próxima. E agora que você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos produzindo muito conteúdo para você ser extremamente abençoado. Tchau!